Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje é dia de Quartas do Terror aqui, né, o nosso especial do mês das bruxas, e eu vou contar pra vocês quais são os meus livros de terror preferido. Terror, horror, gótico, tá gente? Mas eu vou chamar aqui tudo de terror. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho a diferença de terror, horror e gótico. Vou deixar o vídeo linkado, é bem legal, vai lá dar uma olhada depois. Mas assim, na vida cotidiana, normal, a gente pode chamar tudo de terror e tá tudo certo, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês os meus 5 livros de terror preferidos e no final vai ter um bônus que eu vou mostrar pra vocês o meu conto de terror preferido, aquele que eu elejo assim como o melhor conto de terror que eu já li, de acordo com o meu gosto, ou simplesmente, né? Então, vamos à minha lista e antes eu quero pedir para que você deixe aqui nos comentários quais são os seus livros de terror, suspense preferidos. Já começo falando pra vocês que não tem ordem, tá, gente? De preferência aqui, nada disso. Eu só peguei os livros, coloquei aqui no meu colo e vou mostrando pra vocês, tá? Então o primeiro que eu vou mostrar vai ser A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Foi o meu primeiro contato com a autora, esse daqui, e eu já me apaixonei pela escrita dela, adorei o texto da Shirley Jackson. O início desse livro aqui é um dos melhores inícios da literatura, assim, do que eu conheço, né, até hoje. Esse e Lolita são os meus inícios de livro preferidos. E ele vai trazer a história de um grupo que vai passar uns dias numa casa mal assombrada, basicamente é isso. Só que é um livro que ele te deixa, assim, é um terror psicológico, que é o meu tipo de terror preferido. E é um livro que te deixa em dúvida se é mesmo um livro de terror ou se é um livro que está falando aqui de transtornos psicológicos. Eu acho que é um livro de terror que fala de transtornos psicológicos, né? Eu acho que são as duas coisas juntas. E adorei, super indico se você gosta desse tipo de livro aqui, imperdível. Tem uma série da Netflix que foi adaptada desse livro, A Maldição da Residência Hill, se eu não me engano, que é muito boa também, mas assim, é bem diferente do livro. Mas a série lá também é muito boa. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês, que tá entre os meus preferidos de terror, é Frankenstein, que é um livro também que eu acho que ele mistura vários gêneros, né? Ele é terror, ficção científica, é um livro assim meio filosófico. É a história do Victor Frankenstein, que é um estudante de medicina que decide criar um ser e imbuí-lo de vida. E depois ele vai ter que lidar com as consequências disso que ele fez, né? A criatura aqui, ela não tem nome, ela é chamada de criatura, monstro ou coisas piores, né? E ele, depois de ter sido criado pelo Victor Frankenstein, ele vai ser abandonado. E aí vão ter várias discussões aqui sobre... o homem conseguiu, no caso aqui, né, o Frankenstein conseguiu criar um ser, mas ele conseguiu dar uma alma para esse ser, sabe? Tem discussões tipo como nasce a maldade do homem. Nossa, esse livro aqui é muito bom, uma narrativa muito gostosa também, sabe? Bem diferente. Eu imaginei que seria uma coisa mais difícil de ler e não, é um livro muito fácil de ler, espetacular. Eu amo Frankenstein. Agora vindo para um contemporâneo, né, que é Stephen King, tinha que ter um livro do Kingzão aqui, porque livros preferidos de terror tem que ter um King. E o meu preferido dele é It, com certeza, esse super calhamaço aqui. Ele é gigantesco, gente, mas eu li ele assim, quando terminou, sabe, você fica com aquela sensação assim de quero mais, ele podia ser maior ainda. É muito, muito, muito divertido esse livro aqui. Pode ser estranho vocês olharem e pensarem assim, pô, ela tá chamando um livro de terror de divertido? Eu acho muito divertido, eu realmente gosto muito. Esse livro aqui, ele vai trazer a história de um grupo de amigos que moram numa cidade onde tem uma presença demoníaca ali, que é o Pennywise, né, que é o palhaço aqui da capa. E aí, esse livro ele é dividido entre a infância desses personagens e depois, muitos anos depois, já eles adultos. Então vão ter essas duas linhas do tempo que elas meio que se entrelaçam. O livro não é dividido exatamente assim, metade infância, metade fase adulta, não. Os capítulos de infância e fase adulta, eles vão se entrelaçando. E é muito legal, gente, esse livro aqui é muito, muito, muito legal. Ele tem uma vibe meio Stranger Things, sabe? Acho que Stranger Things que tem uma vibe It, né? Porque foi feito depois. Se você já assistiu a série, você vai gostar aqui de It.
Próximo livro da lista, que tá entre os meus terrores preferidos, voltando aos clássicos, né, é A Outra Volta do Parafuso, aqui do Henry James. A escrita do Henry James é uma coisa que me agrada muito, acho muito elegante, eu gosto muito da escrita desse autor. E esse livro aqui é também um livro meio terror psicológico, tipo Assombração da Casa da Colina, que tem transtornos psicológicos envolvidos ali no meio. Então é o tipo de terror que eu gosto bastante. O clima todo construído aqui nesse livro é bem o clima de terror que eu gosto, aquele negócio de um mistério e você não sabe muito bem o que está acontecendo, e o personagem vê uma coisa, mas ele não sabe se viu ou se não viu, sabe? É o tipo de livro que eu gosto. Ele vai trazer aqui a história de uma moça que vai começar a trabalhar numa casa para cuidar de 2 crianças e coisas estranhas começam a acontecer. Ela percebe que essas 2 crianças aí são meio estranhas. E ela vai começar a ser meio que atormentada por algo ali dentro daquela casa, algo ali naquelas crianças, enfim. É esse tipo de livro. E tem também uma série da Netflix que é A Maldição da Residência Bly, que inclusive ela veio como se fosse uma segunda temporada da Maldição da Residência Hill, que é a adaptação da Casa da Colina, né? Mas não tem nada a ver uma temporada com a outra. E também a adaptação é muito boa, mas também não tem muita fidelidade aqui ao livro não. Mas eu não ligo pra fidelidade, então eu gosto tanto da série quanto do livro, mas por favor, leiam esse livro aqui que ele é maravilhoso. E por fim dos livros, que ainda tem o bônus, fica aí. O último livro que eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu amo, que é muito assim diferente do que eu imaginava e diferente pra melhor, é Drácula, o famoso Drácula de Bram Stoker. Eu amo principalmente a forma como o Drácula é trabalhado aqui nessa história, porque na verdade ele aparece mesmo, eu acho que em 4 capítulos, nos 4 primeiros capítulos. E depois o Drácula, ele vira meio que uma presença que vai exercer uma certa influência sobre os outros personagens. E eu gosto muito da forma que o autor trabalha esse Drácula aqui na narrativa. É a história, vocês sabem, né, do Drácula, o vampirão lá que é um vampirão. É isso, a história é essa, não tem muito como ficar falando sobre Drácula, não. O ideal é que você leia sem saber muito da história original. Esquece os filmes, adaptações e tal, porque eu até hoje não assisti nenhuma que seja assim, que chegue aos pés da obra original. Então leia o livro mesmo, que eu acho que você vai gostar. É um livro muito bem escrito, muito fácil de ler também. Enfim, tá entre os meus livros de terror preferidos também. E agora o bônus, né, que eu fiquei de contar pra vocês qual que é o meu conto de terror preferido. E olha que eu já li conto de terror nessa vida, viu, gente? Mas o meu preferido tá nesse livro aqui, e é O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe. Eu amo os contos do Poe, eu acho que o Poe é, assim, talvez o melhor escritor de literatura de terror. Eu adoro o clima também que ele coloca, eu gosto muito de clima, eu sempre falo de clima, né, nos livros de terror, porque eu acho difícil você criar um clima mesmo de terror. E o Poe faz isso aqui com maestria. Então, nesse conto, O Poço e o Pêndulo, ele acontece na época da Inquisição, e aí vai ter um cara que vai ser preso, e ele vai ficar num lugar ali meio que sendo torturado, e enfim, é um conto, né? Não tem como falar muita coisa, porque senão eu dou spoiler. Mas ele é claustrofóbico, sabe? E ele vai dando uma agonia na gente, uma vontade de tirar aquele cara dali, de fazer alguma coisa, ou então pula logo nesse poço, sabe? Você fica agoniado mesmo lendo esse conto. E pra mim, assim, foi uma delícia, né? Já que eu gosto de histórias de terror, pra mim foi uma maravilha. A forma que o Poe escreve, como eu falei, eu adoro. E nesse conto ele tá, assim, é irretocável. Pra mim é o melhor conto de terror de tudo que eu já li. E, enfim, se você já leu O Poço e o Pêndulo, me conta aí o que você acha dessa história. Eu sei que tem gente que não gosta tanto, assim, dele, mas pra mim funcionou super bem. É bem o meu tipo de terror mesmo, que tem essa questão psicológica mesmo, de mexer com a mente da pessoa. Eu gosto muito disso nas histórias de terror, e esse é o meu conto preferido. Enfim, espero que vocês tenham gostado, me contem, não esquece, se você ainda não deixou nos comentários quais são os seus livros de terror preferidos, deixa aí agora antes de sair desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.